Salmo de número 1, você pode ir abrindo a sua Bíblia lá, no Salmo 1, para nós meditarmos na palavra. Hoje eu quero falar com você sobre o segredo de ser bem-aventurado. É isso que o Salmo 1 começa a nos ensinar, sobre a pessoa bem-aventurada. Quem é que quer ser bem-aventurado? Então eu vou te mostrar, porque ele nos dá 3 conselhos, e ele começa a falar sobre 2 tipos de pessoas, e começa a nos mostrar o que temos que fazer para que possamos ser essas pessoas bem-aventuradas, felizes, pessoas bem-sucedidas, pessoas que vão vencer na vida. Salmo de número 1, vou esperar todos encontrarem, aí se todos encontrarem, nós vamos começar a meditar juntos aqui, para Deus nos abençoar. Salmos de número 1. Tem alguém que hoje à tarde é a primeira vez que está aqui na igreja? Alguém é a primeira vez hoje? Todo mundo já era da casa de Deus? Então vamos lá. Todos acharam? Tem alguém que precisa de ajuda? Salmo 1 é fácil, né? Primeiro livro ali, primeiro capítulo do livro de Salmos, bem no meio da Bíblia. Então vamos fazer assim, vamos começar a leitura do versículo 1, e daí eu vou meditando com você em cada ponto, e assim nós vamos avançando. Salmo 1, versículo 1. Então hoje eu vou falar contigo sobre o segredo para ser uma pessoa bem-sucedida, bem-aventurada. Versículo 1 diz assim, vamos começar com o pastor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você observe que esse primeiro versículo, ele vai nos dar 3 conselhos. Depois vai vir os próximos, nós vamos continuar. Mas ele vai nos dar 3 conselhos se eu quero ser uma pessoa bem-aventurada, bem-sucedida, uma pessoa feliz, vitoriosa. Ele vai nos dar aqui 3 conselhos. Ele está falando sobre 2 tipos de pessoas. Sobre os ímpios e os pecadores. Qual é a diferença? A diferença é que o pecador ele não conhece a Deus. Ele está longe de Deus, ele está lá perdido, está no mundo. Esse é o pecador. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que conhece a palavra de Deus, mas naquele momento ele não está praticando, fazendo o que ele conhece. Ele sabe o que está escrito, sabe o que a Bíblia diz, mas não põe em prática na sua vida. Então às vezes pode até nos ensinar, olha, a Bíblia diz isso, diz aquilo, a pessoa sabe, só ela não está botando em prática na ssua vida. Então vamos lá, qual é o primeiro conselho? Você vê que ele nos fala 3 coisas para quem quer ser bem-aventurado. Primeiro, bem-aventurado o varão. Qual é o primeiro ponto que nós vamos meditar? Que não anda segundo o conselho de quem? Primeiro ponto, quem quer ser uma pessoa bem-aventurada, quem quer ser uma pessoa bem-sucedida, tem que tomar muito cuidado com os conselhos que ouve. Se eu quero ser uma pessoa bem-aventurada, bem-sucedida, eu não posso dar ouvidos a qualquer pessoa, eu não posso ouvir o conselho de qualquer um. Então, eu não posso ouvir o conselho de qualquer pessoa. A Bíblia está dizendo que o ímpio, eu não posso andar no conselho do ímpio. Quem é o ímpio? A pessoa, ela conhece a palavra, só que ela não pratica. Naquele momento ela está longe de Deus. Então ela não vai me dar um conselho que vai vir da direção de quem? De Deus. Primeiro segredo, se eu quero ser bem-aventurado, eu não posso dar ouvidos a qualquer um. Levante a mão direita e diga com o pastor, diga não ouvir qualquer pessoa. Agora presta atenção que eu vou te dizer. A pessoa pode ter roupa de crente, pode carregar a Bíblia igual um crente, pode falar da Bíblia para você igual um crente, mas às vezes ela não está na presença de Deus. Ela é um ímpio, conhece a palavra, mas não põe em prática. Por isso que a Bíblia diz, nem todo que está em Israel é israelita. Então o primeiro passo para a pessoa que quer ser bem-sucedida, não ouça o conselho de qualquer pessoa. E nas horas difíceis, nas horas problemáticas, talvez na hora de uma necessidade, vão aparecer muitos querendo te dar conselhos. Vão aparecer muitos te dizendo o que você deve fazer, o que você não deve. Às vezes vai te dar até a palavra. Ah, faça isso, porque a Bíblia diz aquilo. Ah, faça não sei o quê, porque a Bíblia diz. Toma cuidado. Nem todo que carrega uma Bíblia, nem todo que usa roupa de crente. Pastor, mas está dentro da igreja. Irmão, até o diabo vem todo dia na igreja. E a gente expulsa ele. Amém? Todo dia tem uma pessoa curada, uma pessoa liberta, uma pessoa livre. A Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus, mas estremece.
Então eu não posso ouvir o conselho de qualquer pessoa. Se eu quero ser um cristão bem-aventurado, eu não posso dar ouvidos a qualquer um. Eu não posso ouvir qualquer conselho, porque se eu começar a ouvir as pessoas erradas, eu vou tomar decisões e atitudes erradas que vão me levar para longe de Deus e que vão trazer prejuízo para a minha vida. Tome cuidado, não é porque carrega uma Bíblia que está dentro da igreja é que é um justo. A Bíblia diz que a gente conhece as pessoas não pelas folhas, mas a árvore, ela é conhecida pelos frutos. Você sabe que olhando as folhas a gente se engana. Eu sou um que me engano. Se você mostrar para mim duas aves, uma do lado da outra, um é um limoeiro e outra é uma laranjeira, você fala, pastor, qual dessa aqui que é o limão? Puxa vida, eu pego a folha, eu não sou muito de folha não, talvez você é bom de folha. Quem é bom de folha aí? Tem gente que é bom de chá, de folha, né? Sabe distinguir bem. Eu acho que eu pego a folha, dou uma olhada, a gente cheira, né? Dá uma, pois é, qual que é? Não sei. Agora eu vou te falar uma coisa, não tem como duvidar. O dia que elas derem o quê? Fruto. Não tem como duvidar. Dá para confundir a laranja com limão? Não, é completamente diferente. E se espremer, é diferente ou não é? É. Então a gente não pode sair ouvindo o conselho de qualquer pessoa. Ela pode parecer de Deus, ter aparência, carregar a Bíblia. Às vezes a pessoa conhece muito a Bíblia. Normalmente o ímpio, ele conhece muito a Bíblia. Ele sabe muito o que está escrito. Agora qual é a diferença? Ele não bota em prática. Se eu quero ser bem-aventurado, primeiro conselho, não ouça qualquer pessoa, não dê ouvidos para qualquer um que quer te dar um conselho, dizer a você o que você deve fazer. Tome cuidado com isso. Deixa marcado aí, vamos em 1 Coríntios capítulo 15, e eu vou te mostrar na Bíblia por quê. Quem é que vai ser bem-aventurado aqui? Diga amém. Vamos ser bem-aventurados ou não vamos? Então qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para ser bem-aventurado? Dar ouvido a todo mundo? Não, a gente não pode ouvir qualquer pessoa. Se eu quero ser bem-aventurado, se eu quero ser um vencedor, eu não posso dar ouvidos a qualquer pessoa. Ah, mas tem aparência de crente, carrega uma Bíblia igual um crente, está dentro da igreja junto comigo, toma cuidado. Pastor, acho que eu encontrei a pessoa certa, fala um monte da palavra, não importa o quanto fala, o importante é o quanto vive. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, todos acharam? Versículo de número 33. Por que eu não posso dar ouvido para qualquer pessoa? 15:33, vai lá. 1 Coríntios 15:33. Olha a primeira parte do versículo 33. Se você não conseguir acompanhar na Bíblia, você pode olhar no monitor, aí tem a tela, está aparecendo para você os versículos também. 1 Coríntios 15:33. Todo mundo junto, vai lá com o pastor. Primeira parte, o que está escrito na primeira parte? Não vos enganeis. Primeira coisa, a gente se engana. E já diz o ditado que as aparências, elas enganam. Não dê ouvidos para qualquer um. Você quer ser bem-aventurado ou não? Não ouça qualquer pessoa. A gente tem que tomar cuidado. Porque até o Judas, mas o fulano é gente boa, me abraça. Não. Até o Judas traiu Jesus e traiu com o quê? Com um beijo. Então a gente não pode ouvir qualquer pessoa. O Judas traiu com um beijo. Toma cuidado. A Bíblia diz, não se engane, porque nós nos enganamos. Não, pastor, eu não dou bola. Não, pastor, não tem problema, entra no ouvido, sai onde? Não é verdade, está entrando no coração. E aquilo ali vai nos corrompendo e nos contaminando. Tem muita gente que era gente boa, mas às vezes se deixou corromper por andar e conversar com pessoas que você não deveria. Por ouvir o conselho das pessoas erradas, você foi perdendo o primeiro amor, foi perdendo o brilho no olhar, já não é mais a pessoa que você era. Então não dá tempo ainda de voltar, de parar de, puxa, é verdade, eu preciso melhorar. 1 Coríntios 15:33, leia a Bíblia. Não vos enganeis. O que diz o texto aí? Vamos lá. As más conversações corrompem os bons costumes. Então nós podemos ser pessoas que têm bons costumes, que recebemos bons ensinamentos, que começamos bem na caminhada com Deus, começamos bem na igreja, mas se começarmos a dar ouvido para as conversas erradas, os conselhos errados, as pessoas erradas, isso vai corromper você. Você começa a mudar. A pessoa está na igreja, ela está cheia de fé, desejo de servir a Deus, a pessoa está no primeiro amor, o pastor fala, olha, quem é que vai ajudar a dia tal? A pessoa está lá. Quem é que vai ajudar a evangelizar? A pessoa vai. Olha, quem é que vai fazer aquela oferta? A pessoa faz. A pessoa está no primeiro amor. Aí senta do lado do irmão errado. O irmão começa, tu viu tal coisa no culto? Ih, tu viu que o pastor já começou a oferta? É 1 hora de oferta, 5 minutos mostrando a Bíblia, acabou o culto.
pessoa só enxerga o que ela quer enxergar. Então você está às vezes sentado do lado da pessoa errada. Às vezes a pessoa fica, ó, tu viu? Falou tal coisa. Tu viu que o irmão errou lá na música lá? A irmã errou? A pessoa veio no culto, você vê. Você nunca viu nada, você se envolvia, buscava, sentia Deus, dizia, que benção o culto. Agora você começa a ver o que antes você não via. Porque isso foi te corrompendo. Isso foi fazendo você mudar. Não precisa vir tanto na igreja não. Então a gente tem que tomar cuidado. Não ouça o conselho de qualquer um. Às vezes você é uma pessoa boa, cheia de boas intenções, mas quem quer ser feliz não pode dar ouvido para qualquer um. A gente tem que selecionar muito bem as pessoas com quem vamos conversar e vamos ouvir. Leia de novo 33. Não vos enganeis. Não, pastor, mas comigo não pega, não funciona. Eu sou maduro, eu sou um crente, eu sei. Pastor, entra de um lado, pode deixar, sai do outro. Não, eu nem dou bola. O que a Bíblia diz? Não vos. E a gente está se enganando. As más conversações corrompem os bons. O diabo tem paciência. E aos pouquinhos ele vai entrando no coração. Aos pouquinhos ele vem vindo com uma conversa. Aos pouquinhos ele vai te corrompendo, até conseguir derrubar você. Quem quer ser bem-aventurado não pode ouvir o conselho de qualquer um. Não importa se carrega uma Bíblia, não importa se parece de Deus, não basta parecer, tem que andar com Deus. Volta no Salmo 1, vamos lá. Voltando lá, vamos para o segundo conselho que diz a Bíblia Sagrada. Então o primeiro é, não ouça qualquer um. Quem quer ser bem-aventurado, quem quer ser feliz, bem-sucedido, abençoado, não pode ouvir qualquer pessoa. Segundo conselho, vamos lá, versículo 1. Bem-aventurados o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo, vamos lá, todo mundo junto. E nem se detém no caminho dos... Se deter significa ficar bastante tempo com uma pessoa, começar a conviver demais com uma pessoa, começar a andar demais com uma pessoa. Isso tem que tomar cuidado, porque você vai ficando parecido com as pessoas com quem você mais anda. Você vai se tornando e ficando semelhante com as pessoas com quem você mais convive. Então escolha bem as pessoas com quem você vai andar e vai conviver, porque querendo ou não você vai ficando parecido com elas. Presta atenção, quando você foi para o emprego, você estava num ambiente onde só você era cristão. Às vezes você era o único cristão daquele setor. E daí você ia batendo as metas, ia fazendo as vendas, as coisas iam dando certo na sua vida, e você, que bênção, que bênção. A pessoa te falava uma boa notícia, que bênção, glória a Deus, aleluia, que bênção. Daqui a pouco o teu colega que é incrédulo, que falou até que é ateu, uma coisa dá certo, daqui a pouco ele olha e ele diz, que bênção. Por que ele está falando igual? De tanto conviver com quem? Com você. Quem quer ser bem-aventurado? Você tem que escolher muito bem as pessoas com quem você vai conviver, porque elas vão começar a te influenciar. Você começa a ficar parecido com elas. Você começa a pensar como elas pensam. Você começa a falar como elas falam. Pode ver o filho, ele fica parecido com os pais ou não fica? Fica, tem palavras, tem características, tem comportamento. É de tanto conviver. De tanto você conviver com a pessoa, você vai ficando parecido. Então a Bíblia está dizendo, quer ser bem-aventurado? Cuida. Quem você tem, com quem você está convivendo? Perto de quem você está se detendo? Você tem tirado tempo andando com quem? Caminhando com quem? Seguindo quem na rede social? Conversando com quem? Isso é muito importante. Quem quer ser bem-aventurado não pode andar com qualquer um. Vamos lá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, continua, e que não se detém no caminho dos... Então eu encontrei Jesus, eu vou ter que começar a fazer umas amizades diferentes. Cuide com quem anda, cuide com quem você convive, porque as companhias nos influenciam. Quer ver isso? Deixa marcado aqui. Vamos em Provérbios capítulo 13. Você vai ser uma pessoa bem-aventurada ou não vai? Sim ou não? Então o primeiro ponto que nós vimos é não ouvir o conselho de qualquer um. Segundo ponto, não se detenha perto de qualquer pessoa. Cuidado com quem você anda, com quem você convive, com quem você conversa. Temos que tomar muito cuidado nesse ponto também. Aquele colega de trabalho, cuidado. Às vezes tu é um marido fiel à tua esposa,
Mas tu começa a andar com aqueles colegas de trabalho que só falam coisa errada, só falam de traição, fizeram até um grupo no WhatsApp. Você imagina o que roda dentro daquele grupo ali. Pornografia, coisa errada e um monte de sujeira. Você era uma pessoa boa, mas começou a andar com as pessoas erradas. E aquilo ali começa a moldar você. Começa a sujar a sua mente, começa a te corromper. Daqui uns dias você está fazendo a coisa errada e nem sabe como é que começou. Cuidado com quem você anda, você vai ficando parecido com essas pessoas, pensando parecido, agindo. Provérbios capítulo 13, o versículo é o 20. Leia com o pastor na sua Bíblia. O que diz o 20 aí, igreja? Todo mundo junto. Anda com os sábios e serás sábio. Agora olha o que diz. Mas o companheiro dos tolos, ele será o quê? Afligido. Então a Bíblia está dizendo que se eu andar com o sábio, eu vou começar a me tornar uma pessoa sábia. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Porque eu vou ficando parecido com as pessoas com quem eu ando, com quem eu mais convivo. Por isso que o salmista está dizendo, não te detenha no caminho dos pecadores. Não dá para ficar andando muito com determinadas pessoas, porque daqui a um tempo você vai estar igual a elas, fazendo o que elas fazem, falando como elas falam, repetindo o comportamento delas. Começa a andar com uma pessoa que vive reclamando. Daqui a uns dias o que você está fazendo? Você está reclamando. Agora começa a andar com uma pessoa que é para cima, uma pessoa de fé, uma pessoa que é positiva, que para ela não tem nada difícil, que para ela está tudo bom, ela está sempre agradecendo. Daqui a uns dias como é que você está? Você está igual, porque ela vai influenciar você. Então a Bíblia está dizendo, você quer ser uma pessoa feliz? Não ouça o conselho de qualquer um e não ande com qualquer um. Selecione muito bem as pessoas que vão na sua casa. Porque às vezes, fulana veio aqui tomar um chimarrão. Eu não sei se é o chimarrão ou se é o fofocão. Né? Entre um mate e outro é não sei o que, tu viu e aconteceu e tal. Cuidado. Daqui uns dias tu tá igual. Tu não cuidava da vida dos outros, mas daqui um dia tá você com um binóculo na janela. Olha o vizinho, saiu com uma camisa verde, chegou com uma vermelha. Tá traindo a mulher. Você começa a virar o detetive 0 hora da rua. Mas você não era assim. Agora vamos ler de novo Provérbios 13, versículo 20. O que diz o 20? Anda com os sábios e será. Ande com pessoas que sabem mais que você. Ande com pessoas que estão a um nível acima de você. Ande com pessoas que têm mais conhecimento do que você. Você vai adquirir conhecimento. Você vai adquirir entendimento. Você vai começar a aprender. Eu preciso andar com pessoas que sabem mais do que eu. Pessoas que conhecem mais a palavra do que eu. Vamos lá. Anda com os sábios e você será o quê? Um sábio. Agora continua. Mas o companheiro dos tolos, o que ele será? Anda com as pessoas erradas, só vai arranjar problema para a tua vida. Às vezes o patrão queria te promover, mas ele tem observado que você anda com um colega fulano, colega beltrano, colega não sei o que. O patrão olhou e disse, não posso te promover, porque tem um ditado que diz, não está na Bíblia, mas diz assim, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Às vezes ele queria te promover, mas ele está vendo que tu anda com um colega que faz corpo mole, com outro que faz fofoca, com outro. E o que ele imagina? Que se tu anda com aquelas pessoas, é porque tu é parecido com quem? Com elas. Então às vezes tu está perdendo oportunidades na vida, por estar andando com as pessoas erradas. Quem quer ser bem-aventurado, não pode ouvir qualquer um, não pode andar com qualquer um. Ande com pessoas que vão levar você para cima, para perto de Deus, para a igreja, para a palavra. Se eu andar com um sábio, eu me torno o quê? Eu estou andando com aquela pessoa, ela está me ensinando sobre áreas que eu não sabia. Está me passando uma visão que eu não tinha. Aquela pessoa está me ajudando, eu quero ser bem-aventurado. Vamos ler de novo o versículo 20, Provérbios 13. Anda com os sábios e você será sábio. Mas o companheiro dos tolos, ele será o quê? Então eu tenho que fazer uma escolha. Escolher bem quem eu vou ouvir, com quem eu vou andar. Terceiro conselho do versículo 1 do Salmo 1. Terceiro conselho. Vamos juntos com o pastor. Primeiro, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro conselho, a última parte do versículo, vamos lá. E nem se assenta na roda dos... Terceiro conselho é o assentar-se. Primeiro ele fala sobre não ouvir qualquer um, não se deter e não se assentar.
O que é se assentar na roda dos escarnecedores? Assentar significa que eu resolvi parar para dar atenção àquilo. Se eu parei para dar atenção àquilo, é porque em mim despertou um interesse por aquilo. E ele não está dizendo que é a roda da edificação, é algo que vai me fazer crescer e melhorar. Não, ele está falando que é a roda dos escarnecedores. Quem é o escarnecedor? É aquele que sempre acha um defeito em alguém, em alguma coisa. É aquela pessoa que tem sempre algo de ruim para falar. Dificilmente tem algo de positivo, sempre tem algo de negativo. Ele está dizendo, sai dessa roda, para de andar com essas pessoas que ficam falando mal da vida dos outros, que tem sempre um comentário dos outros para fazer, tem sempre um negócio negativo que enxergou na vida do fulano, do beltrano, porque nós vamos nos tornando essas pessoas que ficam só falando mal de todo mundo, mal desse, mal daquele. Então olha de novo, vamos ler comigo o finalzinho do versículo 1. E não se assenta na roda dos... Conselho, não faça parte de conversas pejorativas. Não faça parte dessa conversa que às vezes a pessoa vive falando mal da vida de todo mundo. Essa não é a roda para você. Essa roda não é boa. Essas companhias não são boas. Isso não faz bem para você. A Bíblia está dizendo, saia da roda dos escarnecedores. Se eu estou me assentando ali, é porque aquilo está interessante, eu estou gostando do assunto, é por isso que eu parei para sentar. E às vezes olha para o fulano e diz, fulano, qual é a novidade? Me conta tudo, não esconde nada. O que tu está sabendo aí? Eu estou na roda errada, essa não é a roda do cristão. Esse não é o lugar da pessoa que quer ser bem-aventurado. Quem é que quer ser bem-aventurado? Então diga para o irmão, esse lugar não é para você. A roda dos escarnecedores não é para nós. Vamos ler de novo? 3, terceiro ponto. E nem se assenta na roda dos... Eu quero ser bem-aventurado? Esse não é um lugar para mim. Esse não é um lugar, eu não quero saber da vida do outro. Eu tenho muita coisa já na minha vida para resolver. Já tenho muito problema na minha vida para cuidar. O outro lá, que Deus abençoe, cuide dele ou dela. Deixa marcado, vamos em 2 Timóteo, capítulo 2. Novo Testamento. Então esse não é um lugar para nós, para você que está aí me assistindo agora. Não é para você esse lugar. Sentar na roda dos escarnecedores. Pessoa que fala mal, pessoa que fica debochando, pessoa que às vezes fica fazendo chacota com o outro, com alguma coisa que o outro fez, falou, sempre achando algo negativo, sempre tem algo para falar, para acrescentar, para diminuir. Temos que sair dessa roda, essa roda não é para nós. Se até hoje nós fizemos isso, que nós viemos sair daqui hoje para agir diferente. 2 Timóteo, todos acharam? Vamos com o pastor no capítulo de número 2. Eu quero que você leia 2 versículos comigo, o 15 e o 16. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Leia com o pastor o que diz a nossa Bíblia no 15. O que está escrito aí? Procura fazer o quê? Apresentar-te a Deus. Como é que eu tenho que me apresentar a Deus? Aprovado. Quando nós chegamos diante de Deus, como que Deus nos vê? Como cristãos aprovados ou como cristãos reprovados? A Bíblia está dizendo que eu tenho que me apresentar a Deus como um cristão aprovado. O que é um cristão aprovado? Vamos lá. Procura apresentar-te a Deus como um cristão aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Nada na nossa vida nos envergonha, nós damos um bom testemunho. Não tem nada na sua vida que você diga, bah, que vergonha, isso aqui ninguém pode ficar sabendo. Tal coisa que eu fiz, tal outra coisa lá, ninguém pode saber. Não podemos ter o que nos envergonhe. Continua. Não temos que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por que eu tenho que manejar bem? Porque eu tenho que conhecer a palavra. Se eu não conhecer a palavra, as pessoas vão me enganar, vão me induzir ao erro, porque eu não sei o que está escrito. Teve um dia que o Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, era o rei de Israel, e chegou o momento que o Saul estava assim, na frente do Davi, havia uma lança do lado, era só o Davi pegar a lança e matar o Saul. O soldado do Davi, que era o valente dele, do lado dele disse, Davi, vamos matar o Saul, Deus acabou de entregar o teu inimigo na tua mão. Ainda bem que o Davi manejava bem a palavra, porque se ele fosse atrás do amigo dele, que era uma pessoa de Deus, o Davi tinha cometido um erro. O Davi olhou e disse, não,
Eu não levantaria minha mão contra o ungido de Deus. Que Deus se acerte com ele, mas eu não vou fazer nada para o Saul. Então Davi manejava bem a palavra. A gente tem que manejar a palavra, porque às vezes alguém vai te dar um conselho e vai te dar até um versículo dizendo por que você pode fazer aquilo, mas às vezes está tudo errado. Esse conselho está todo errado. Tem que conhecer a palavra. Agora vamos para o versículo 16, que diz aqui, que maneja bem a palavra. Aqui que eu queria chegar. Versículo 16, todo mundo junto. O que diz o 16? Mas faça o quê? Evita. O que eu tenho que evitar? Os falatórios profanos. Qual é a última parte que nós lemos do Salmo 1? O varão que não senta na roda dos escarnecedores. Então lê comigo 16. Mas evita. O que eu e você temos que evitar? Os falatórios profanos. Cuidado o que você conversa, com quem você conversa, o que você fala. A Bíblia está dizendo para evitar. Evitar significa o quê? Significa que vai vir até mim. Vai vir uma pessoa falar mal, vai vir uma pessoa falar isso, vai vir uma pessoa falar aquilo. Agora cabe a mim evitar, dizer, não, eu não quero mais esse assunto, eu não quero essa conversa, não, isso não é comigo. Eu não quero isso para mim, eu quero evitar. Não, fulano, obrigado, mas eu não quero saber, não precisa nem me contar, eu não quero essa história, eu não quero saber disso. Evita, continua comigo. Os falatórios o quê? Profano. Profano a gente sabe, algo não agrada a Deus, porque produzirão maior o quê? Impiedade. Ou seja, a pessoa que está falando de é ímpia, eu entro na conversa dela, era um ímpio, agora são quantos? 2. E daí a gente sai dali com o coração contaminado para contar para outro, vão ser quantos agora? 3. E o outro que vai para o outro, que vai para o outro, vai para o outro, você sabe que chega lá no fim a história está completamente diferente. A pessoa comprou um Fusca, lá no fim ela tem uma Mercedes. E às vezes estraga a vida do outro lá, porque está falando que não é verdade. E a pessoa está produzindo maior impiedade. A Bíblia está dizendo, evita isso. Não tem que sentar na roda dos escarnecedores. Volta para o Salmo 1, vamos lá. E a roda vai aparecer perto de nós. Pessoas vão vir, pessoas vão estar falando. E o que eu e você temos que fazer? Evitar isso, sai de perto. Pastor, mas vão dizer que eu sou crentão, que eu sou beato, que eu sou fanático, que eu estou ficando louco, que eu não importa o que vão falar de você. Estão falando mal, mas você está fazendo o certo. O pior é quando falam mal, você está fazendo errado. Então, evita. Não nos aproximemos disso. Quem quer ser bem-aventurado tem que praticar as 3 coisas que eu estou te mostrando. Vamos ler de novo para seguir? 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não ouça qualquer pessoa. Ela pode ter a aparência de quem anda com Deus, mas toma cuidado com o conselho dele ou dela. 2. Não se detém no caminho dos pecadores. Selecione muito bem as pessoas que você vai seguir pela rede social, quem você vai ouvir na internet, com quem você vai conviver, porque essas pessoas vão te influenciar. Não se detenha no caminho dos pecadores. 3. Nem se assenta na roda dos... Cuidado, não fica dando ouvido, sentando, compartilhando. Mas eu não falei nada, mas ficou absorvendo tudo, concordando e às vezes até se omitindo diante do erro. E quando eu me omiti diante do erro, porque eu estou concordando com ele. E isso aqui não é para a pessoa que quer ser feliz. Quem quer ser feliz tem que evitar essas 3 coisas. 2, vamos lá, o que diz o versículo 2? Antes. Então a Bíblia está dizendo, ao invés de fazer isso, ao invés de sentar na mesa dos escarnecedores, ao invés de se deter no caminho dos pecadores, a Bíblia está dizendo, ao invés de ouvir o conselho dos ímpios, antes... Outra coisa deveria ser o meu prazer, mas tem pessoa que tem prazer nisso, tem prazer na fofoca, tem prazer na intriga, tem prazer nessas coisas. A Bíblia está dizendo, isso não pode ser o meu prazer. Versículo 2, antes, como é que diz a Bíblia? Tem o seu prazer na lei do... Aonde que está o meu prazer? Saber o que o outro está fazendo, saber o que aconteceu aqui, ou o meu prazer é a palavra? Deus, eu quero viver a palavra. Deus, eu quero andar contigo, eu não quero as coisas erradas. Eu quero o Senhor na minha vida. Só que às vezes o nosso prazer é aquilo. Ei, fulano, fiquei sabendo que tem uma novidade. Ah, me conta, eu vim aqui só para saber, hein? Eu vim aqui só para você me contar. Não vai me esconder, vai dizer, fala tudo. Pô, o prazer da pessoa é nisso. O prazer da pessoa é saber dessas coisas que não agradam a Deus. Aí diz, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. O meu prazer tinha que estar na palavra. Em buscar Deus. Saber o que Deus quer para a minha vida. Qual é a vontade dEle?
Continua. E na sua lei, o que nós fazemos? Ele medita de dia e eu deveria estar meditando a palavra. O que Deus está dizendo? Ao invés de usar o meu tempo com coisas erradas, eu tinha que estar usando o meu tempo para a palavra de Deus, para as coisas espirituais, para buscar Deus, para crescer. Tem pessoas que estão usando o seu tempo para coisas erradas. Deus está dizendo de dia e de noite, ou seja, se ocupe. Usa o teu tempo com as coisas de Deus. Usa o teu tempo com aquilo que edifica. Quer ser feliz? Usa o teu tempo com a palavra. Medita nela de dia e de noite. Por quê? Porque tudo que está escrito nela vai se cumprir. E quanto mais eu conhecer ela, mais capacidade eu tenho de orar em cima das promessas para que elas se realizem na minha vida. Para de perder tempo com os outros. Para de perder tempo com a roda dos escarnecedores, se detendo com o pecador e ouvindo os ímpios. A Bíblia está dizendo, para de perder o seu tempo com isso. Seu tempo deveria ser usado para Deus, para as coisas que vão fazer você crescer. Aí diz o 3. Como é que você vai ser se o seu prazer for na lei do Senhor e você não ouvir o conselho dos ímpios, você não se deter no caminho dos pecadores e você não se assentar na roda dos escarnecedores? O que vai acontecer contigo? Versículo 3, todo mundo junto. Será como a árvore plantada, eu vou ler todo o versículo, depois a gente medita, junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no tempo, na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, o que vai acontecer? Prosperará. 3 de novo, vamos lá. Será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas. 3. Então, o que eu tenho que começar a entender aqui? Em primeiro lugar, eu tenho que ser como uma árvore plantada. Toda árvore que foi plantada, ela cria raízes. E a pergunta que eu tenho que me fazer: aonde que eu estou me enraizando? No que eu tenho lançado as minhas raízes? Aonde eu tenho me enraizado? A Bíblia diz que eu tenho que ser uma árvore plantada junto ao quê? Ao ribeiro. O ribeiro simboliza a palavra, a presença de Deus. Ou seja, eu sou um crente firmado na igreja. O cristão que tem raiz, ele não sai da igreja por qualquer coisa. Ele continua firme. Pode passar a tempestade. Se a árvore está bem enraizada, vento nenhum derruba ela. Por que às vezes tem pessoa que uma hora está na igreja, outra hora não está, uma hora está animado, outra hora está desanimado, uma hora está nessa igreja, outra hora está na outra? Porque a pessoa não cria o quê? Raiz. O cristão bem-aventurado, ele vai se enraizar na igreja, na palavra de Deus. Ele vai se aproximar da fonte das águas. A gente nunca deveria ficar longe do pastor, longe do que o ministério oferece. A gente tem que se aproximar do ministério. E isso vai nos fortalecer, isso vai nos ajudar. Não pode ser aquele cristão que fica distante. Você precisa se enraizar na presença de Deus. Leia o 3 de novo. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro do quê? Então é isso que eu preciso, me enraizar, me firmar na presença de Deus, na minha igreja, na casa de Deus. E o que essa árvore faz? Ela dá fruto na estação o quê? Própria. Nós temos frutificado, estamos ganhando almas, estamos fazendo o que pelo reino de Deus? Estamos fazendo o que pela casa de Deus? Ou estamos aqui na igreja só dizendo para Deus: venha a mim o teu reino, faça-se a minha vontade. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal coisa. Qual o fruto que eu estou dando para o reino? Qual alma que eu estou ganhando? O que eu estou fazendo pelo reino? Quando eu estou plantado e estou firmado junto aos ribeiros, eu tenho que começar a dar fruto para Jesus. Aí ele diz: e ela dá fruto na estação própria, continua comigo, e cujas folhas não caem. Como tem gente desanimada. Tem muito crente que está murcho, caído, desanimado. Está faltando se enraizar no Senhor. Se eu estiver enraizado em Deus, eu posso passar pela tempestade, pela luta que eu passar, minha folha está verde. Eu estou sempre disposto a servir, estou sempre com alegria no coração, porque a Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Está faltando a gente se enraizar perto do ribeiro. Às vezes nos enraizamos, mas em coisas erradas, em lugares que não eram os lugares que Deus gostaria que nós estendêssemos as raízes. Temos que nos enraizar próximo ao ribeiro das águas, a igreja que Deus me colocou, o ministério que Deus me deu. Aí diz aqui: o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Como é que estão as nossas folhas? Caindo? Dá uma olhada para o irmão do lado, vê se ele tem cara de folha caída ou folha verde. Ah, pastor, meu irmão do lado aqui está meio caído aqui, desanimado, está amarrado. Vamos se enraizar na presença de Deus. Agora continua: você parece folha nova ou folha velha?
Ah, pastor, eu estou uma folha velha, acabada. Não está amarrado isso aí. Quem é folha nova aí, diga amém. Verdinha porque nós estamos firmes em quem? Em Jesus. Então você tem que estar enraizado no Senhor. Agora continua comigo. Cujas folhas não caem. E o final do versículo, todo mundo junto. E tudo quanto fizer, prosperará. E aí? Se olharmos para as áreas da nossa vida, estamos prosperando? Saúde, família, casamento, vida financeira, vida espiritual. Estamos andando para frente ou para trás? Estamos crescendo ou retrocedendo? Tudo isso é uma consequência. Se eu estou obedecendo a palavra e sendo bem-aventurado, se eu firmei as minhas raízes junto aos ribeiros das águas. Tem gente que diz, eu não preciso de igreja. É que nem uma árvore no meio do nada. Não preciso congregar, eu sirvo a Deus, eu sou a igreja, eu busco Deus em qualquer lugar. Não é bem assim. A Bíblia diz que nós temos que congregar. Então eu estou prosperando, as coisas estão dando certo, a minha vida está andando, eu estou melhorando, eu estou andando para frente, estou vendo uma evolução. Não estou dizendo que não virão lutas, lutas vêm sobre todo mundo, mas eu consigo enxergar uma evolução na minha vida. Se eu não estou enxergando é porque eu não estou enraizado em Deus. Às vezes a gente só aparece na igreja quando precisa de alguma coisa. A gente tem que se enraizar, está sempre na casa de quem? De Deus, buscando Ele, se fortalecendo. Então eu quero ser bem-aventurado, eu preciso obedecer o que Deus está falando comigo. E o que vai acontecer com o ímpio? Aquele que está ouvindo o que Deus está falando e ele não muda. Versículo 4, vamos lá. O que diz versículo 4? Não são assim quem? O ímpio não prospera, as folhas dele não são verdes, ele não coloca a raiz dele junto ao ribeiro, ele não dá fruto na estação própria. Não são assim os ímpios. E não vale a pena. Aí diz, mas eles são como moinha que o vento faz o quê? Espalha, um dia a pessoa está aqui, outro dia ela está lá, um dia a vida está desse jeito. É que nem a folha que o vento vai batendo, levando para tudo quanto é lado. A pessoa não se firma, não se fortalece. Aí diz mais aqui, continua no 5, pelos que os ímpios, eles não subsistirão no dia do juízo. Vai chegar o último dia, essa pessoa não terá lugar no céu, se ela não se firmar no Senhor. E nem os pecadores na congregação dos justos não vão permanecer. 6, porque o Senhor conhece o caminho de quem? Então ande com Ele. Mas o caminho dos ímpios, o que vai acontecer? Perecerá. Então o que eu estou te ensinando? O que você precisa fazer para ser uma pessoa bem-aventurada? Não importa como você chegou aqui, o que você estava fazendo. A gente pode tomar uma decisão hoje. Deus, eu não vou mais ouvir o conselho do ímpio, eu não vou me deter com os pecadores, e não vou me assentar mais na roda dos. Até hoje eu podia estar sentando lá, mas a partir de hoje eu mudei. Se me ligarem, se baterem na minha porta e dizer, fulano, vamos tomar um chimarrão hoje. Não, parei com esse chimarrão aí. Porque esse chimarrão aí só estava gerando conversa que não era boa. E eu não vou sentar na roda dos escarnecedores. Não quero mais isso. Fulano, estou indo na tua casa. Olha, querido, na minha casa tu pode vir, mas se for para falar essas coisas, fazer isso, não, eu não quero que você venha então. Se for para ser amigo, tal, vamos comer, compartilhar aqui, ok. Mas outras coisas não quero. Está na hora da gente ser bem-aventurado. Está na hora da gente plantar nossas raízes junto ao ribeiro. Está na hora da gente se aproximar, se fortalecer, se firmar realmente em Deus. Cuidado com quem você anda, porque as más conversações corrompem o quê? Às vezes é tanta coisa que você viu, tanta gente com quem você andou, você não percebeu, mas isso foi te corrompendo. E você não é mais a pessoa que você era. Mas hoje ainda é o dia de nós nos arrependermos, nos levantarmos e dizermos, Deus, eu vou sair daqui para ser um crente bem-aventurado. Vamos ficar de pé para orar. Quem entendeu, diga glória a Deus. E o que nós vamos falar para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal? Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe.